E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 30 a 32. Nesta magnífica passagem, desta epístola tão profunda, o apóstolo Paulo, como sempre, após expor doutrinas, ele as aplica, levando os seus ouvintes originais e nós hoje a compreendermos a relação entre a doutrina bíblica, a nossa prática diária. E nesse texto nós encontramos algumas dimensões da nossa espiritualidade. E eu queria apresentar, com a graça de Deus, a dimensão com a Trindade, onde nos relacionamos com Deus Pai, que nos perdoou, com o Deus Filho, que nos redimiu, e com Deus Espírito Santo, que nos cela, habita em nós, santifica e nos transforma para a glória de Deus. Que dimensão! Que alto nível de espiritualidade! O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas encontramos também uma outra dimensão, que é a dimensão pessoal, o meu relacionamento comigo mesmo. E aqui nós encontramos o lado mal, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a amargura. Apenas algumas citações do mal que habita em nós. Como disse o apóstolo Paulo, o mal habita em mim. Quando ele leva-nos a perceber essa triste faceta do nosso lado mal, o velho homem, a natureza caída, mas ao mesmo tempo ele diz, em Cristo, e por causa da obra do Espírito Santo, nós podemos ser benignos, compassivos, misericordiosos, perdoar. Querido, olhemos para a Trindade, sim, mas também olhemos para dentro de nós e vejamos como o mal, o pecado, é negro, escuro e mau, mas a graça de Deus, como diz a palavra, a vereda do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas há uma terceira dimensão dessa espiritualidade, é a comunitária. Ele diz assim, sede uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Nós não vivemos longe da comunidade. Temos a família, a igreja, o trabalho, a sociedade que vivemos, a nível de cidade, de estado, de nação. Nós não somos alienados uns aos outros. Precisamos uns dos outros. E quando as Escrituras olham para essa dimensão comunitária, diz que é nessa comunidade que eu manifesto o resultado da minha vida com Deus. Mas eu queria te levar a uma outra dimensão. Finalmente diz o apóstolo, olha para o dia da redenção. Você foi selado para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia quando todas as coisas ficarem para trás. E a Bíblia diz que no estado eterno e glorioso, não haverá lembrança das coisas passadas. Não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Farão novas todas as coisas.
As Escrituras prometem, elas dizem em todos os lugares que um dia que nós não sabemos quando, Cristo voltará. É o dia da redenção, é o dia final. Não esqueça desse dia. E, para você, finalizo com a quinta dimensão, que é a segurança da salvação. Diz o apóstolo, você foi selado para o dia da redenção. Esse selo significa que quando uma carta era enviada nos dias do apóstolo, havia um selo que garantia a segurança de que aquele produto, aquela encomenda chegaria ao destino. E o Espírito Santo é o selo da promessa. Nós não podemos olhar as Escrituras como se fossem apenas uma coleção de frases soltas. Mas eu quero te fazer um apelo agora. Leia a plantação da igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, em Atos 19, e veja como esses homens e mulheres saíram de uma vida de pecado e foram redimidos pelo poder de Deus. Leia também a carta aos Efésios, são 6 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em uma semana você lerá, mas com certeza você consegue ler numa assentada. Leia. Leia também Apocalipse capítulo 3, melhor capítulo 2, quando Jesus mandou uma carta à igreja que estava em Éfeso. E ali fez um apelo, eu tenho contra vocês uma coisa, vocês deixaram o primeiro amor, mas voltam ao primeiro amor. É incrível como que Deus, que usou o apóstolo Paulo para plantar a igreja em Éfeso, usa o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja de Éfeso, mas usa o apóstolo João para fazer um apelo à igreja de Éfeso para que ela volte ao primeiro amor. Por último, eu e você precisamos ler a plantação da igreja em Atos 19, o doutrinamento da igreja na Epístola aos Efésios e o próprio Apocalipse capítulo 2, à luz da nossa necessidade. Nesta manhã aqui em Socorro, confesso para você que essa passagem bateu forte no meu coração e eu quero fazer um compromisso com você, na verdade 2. Vamos orar uns pelos outros e fazermos pela verdade, além do que muitos fazem pela mentira. Deus os abençoe. Um profundo crescimento espiritual. Um feliz 13 de novembro, na graça, na paz e na misericórdia do Senhor.